Fala pessoal, bom, isso aqui vai ser a nossa segunda aula de revisão para a gente lembrar a última coisa que a gente tinha visto, né, na sala de aula, que foi sobre tensão, mais especificamente sobre tensão normal média, né, que foi o último assunto que a gente fez alguns exercícios. Então só para a gente recordar aqui agora, rapidamente, vamos lembrar o que, que é essa tensão normal, né? Isso aqui, esse material você já tem aí, só para a gente rever, né? Bom, a gente tinha visto até agora forças, né? Foi visto que a força e o momento que age em um ponto específico de uma área seccionada, de um objeto qualquer, ele representa os efeitos resultantes da distribuição de forças que age sobre essa área, né? Uma força em uma determinada área. Isso que a gente faz, obter essa distribuição de carga interna, é importante na resistência dos materiais, né? Eu tenho diversas forças externas aqui, né, que seria esse caso aqui, ó. Diversas forças externas aqui, atuando aqui nesse corpo, poderia ter mais para cá, mais para cá. Quando eu corto, faço uma seção aqui, ó, exatamente aqui, e eu corto esse meu material, né, quando eu tenho corte aqui, eu tenho essa seção aqui que, em função dessas cargas externas, vão surgir, então, esforços internos aqui, tá? E esses esforços internos que tem cada um numa direção, em função dessas cargas externas estarem em direções variadas, a gente vai ter infinitas cargas em diversas direções que a gente pode estabelecer as resultantes, conforme a gente já tinha visto aqui. Eu posso ter um esforço normal, importante, um momento vetor ou um esforço torsor, né? Foi isso que a gente tinha visto. Beleza. E aí o que acontece? Considerando que o material é contínuo, coeso e tudo mais, a tensão, ela descreve a intensidade da força interna em um plano específico, tá? O que é feito então? Olha só, observem aqui. Eu pego aquele meu elemento grandão e corto ele aqui, se eu tirar eu tenho infinitas cargas externas e eu tenho diversas infinitas cargas resultantes internas aqui. Se eu pego um elemento infinitesimal de área, igual está aqui, ó, que pegou esse quadradinho aqui, estão vendo? Ó? Pegou esse quadradinho, na qual eu vou ter aqui uma força interna, aqui, uma variante de uma força interna em uma direção que eu não conheço. Ele trouxe esse quadradinho para cá, ó, eu trago esse quadradinho para cá, e essa minha força aqui que está numa direção qualquer, esse ΔF aqui, eu posso decompor. Aqui eu tenho um pequeno plano, né? Sai daqui, eu tinha essa força, eu posso decompor ela em direções que eu conheço. Ou seja, eu posso decompor ela em um eixo X, um eixo Y e o eixo Z aqui, tá? Essa forcinha, minha variação dessa forcinha. Aí eu posso fazer um corte depois aqui nesse meu material, ó, igual foi feito aqui. Aí agora eu tenho força desse lado e desse lado, ó. Desse lado tem força, desse lado aqui eu também tenho força. E aí eu posso extrair isso para fora de novo. Nesse ponto aqui já começa a surgir, ó, a força que age. A gente vai ver ainda, tá, o que, que é tensão de cisalhamento, mas o que, que é a força de cisalhamento? A força de cisalhamento nós já conhecemos, né? A força de cisalhamento, ela é a força aqui, ó. A gente que é uma viga, né? A força de cisalhamento, ela é a força que age aqui, ó, na direção aqui, ó. Oh, mas por que não quer ficar clicando para mudar a cor? E esse negócio não anda querendo mudar a cor. Chateado. Agora mudou, porque a minha canetinha não quis mudar, não. A força de cisalhamento é a força que age na superfície do plano aqui, ó. Ela é uma força que age na face do plano, tá? Na face do plano. Ou seja, aquela que tende a fazer aquele corte, tá? E aí, quando eu faço esse cortezinho aqui, eu continuo tendo forças perpendiculares aqui, que vão me gerar tensões que a gente vai chamar de tensão normal, que a gente vai ver agora. A gente já viu, só revisando. E eu tenho forças que agem na superfície aqui do plano e vão me gerar aqui tensões de cisalhamento, que é o que a gente vai ver depois, tá? Isso aqui é só recordando que a gente já viu. Se eu faço corte em todos, eu pego esse elemento, ao invés de eu tirar um pedacinho, uma face, eu tiro um cubinho aqui de dentro, eu tenho isso daqui, é esse cubinho de tensões aqui, que ele vai me servir muito lá na frente quando eu estiver estudando estados de tensões, tá? Mas vamos lá, sem querer complicar muito, né? Vou acabar passando isso aqui um pouco mais rápido, tá? Mas porque aqui eu acabei explicando naquela aula, são mais conceitos. A tensão normal ela vai ser muito simples, mas vamos ver aqui.
Pensando nisso daqui, ó, a tensão normal é a intensidade da força ou força por unidade de área que age perpendicular a ΔA, ou seja, a um elemento diferencial de área, um elementozinho muito pequenininho de uma área qualquer, tá? Então, ela é a intensidade da força por unidade de área. Então, aquele cubinho que eu tirei lá do meu elemento maior, né? Se eu tenho uma viga aqui de concreto armado, eu posso vir dessa minha viga aqui e retirar aqui um pedacinho dela aqui, um cubinho lá de dentro, e eu vou trazer ele para cá e eu vou ter isso daqui, na qual essa minha viga carregada tem cargas atuando nela. Essa minha viga carregada, eu vou tirar um cubinho que tem esforços internos resultantes dessas cargas externas que agem nessa viga, tá? E aqui nós vamos ter então, nesse nosso cubinho, a gente vai ter o que a gente chama de tensões, que é a intensidade dessa força por unidade de área que fisicamente é dada por essa expressão aqui. A minha tensão, ela age perpendicular ao plano, então aqui eu tenho o eixo Z, esse eixo aqui, ó, eixo Z, e a minha resultante da força dividido por essa área aqui desse pedaço desse quadradinho, ó, vai ser a minha tensão. Só que como isso aqui é um elemento muito pequenininho, a gente trabalha com o limite quando essa área está tendendo a zero, porque é uma área muito pequenininha, é um cubinho infinitesimal, tá? Isso aqui é o conceito, fisicamente falando, é assim, tá? Limite, ΔF, Z, no caso, tensão em Z, dividido por ΔA. Eu posso ter também aqui, ó, a tensão, por exemplo, aqui ao longo do eixo X, onde eu vou ter a variação da minha força em X dividido pela minha variação dessa área desse lado de cá e, consequentemente, no eixo Y também, tá? E eu vou ter o conceito de tensão de cisalhamento, que a gente vai ver depois com mais calma e mais clareza, mas ele é também a força, só que ela é a força que age tangente aqui à minha unidade de área aqui, ó, a esse cubinho. Percebam que aqui, ó, por exemplo, quando eu estou trabalhando nessa face, a força que é perpendicular aqui, que vai me resultar uma tensão normal, é a força que vai estar aqui nesse eixo, ou seja, eixo Z. E aí, como a força está no eixo Z, as minhas tensões de cisalhamento vão estar atuando no plano DY e no plano DX, tá? Ou seja, nesse sentido e nesse sentido aqui. Tá bom? Mas a gente vai ver sobre tensão de cisalhamento depois mais especificamente falando. E aí, a tensão de cisalhamento vai ser também a variação da força dividida pela variação da área. Só que a gente não vai trabalhar, na realidade, com elementos infinitesimais, não inicialmente. Vai trabalhar com cargas normais da forma que a gente conhece, tá? Aqui, ó, só relembrando as unidades de tensão que a gente tem, que a gente vai costumar ver, é importante a gente entender para fazer conversões, porque se a gente erra uma unidade aqui, faz uma grande diferença, tá? É muito diferente eu ter um MPa, de um kPa, de um gigapascal. Então, só algumas observações aqui, eu não vou entrar muito nisso, mas 1 kilopascal é 10 ao cubo pascal, tá? Que é 10 ao cubo newton por metro quadrado, ou seja, um pascal é 1 newton por metro quadrado. 1 megapascal é 10 a sexta, e 1 gigapascal é 10 a nona pascal, ou seja, 10 a nona newton por metro quadrado. Aqui vai, só para a gente saber fazer as conversões, que a gente pode pegar problemas, exercícios com unidades totalmente diferentes, a gente vai ter que fazer as conversões aí, beleza? E aí entra então o conceito de tensão, vou colocar tudo aqui, tensão normal média, que é o que a gente vai estudar de fato, tá? Que vai interessar para a gente nos exercícios. O que é a tensão normal média? Ó, vamos só ler isso aqui rapidão. Frequentemente, elementos estruturais ou mecânicos são compridos ou delgados, sujeitos a cargas axiais aplicadas à extremidade dos elementos. Exemplo, treliça, parafuso, né? Alguma barra de aço. Porque ó, o conceito de treliça, né? O conceito de treliça, quando a gente tem lá uma trelicinha, tá? Eu tenho carga aqui nela, é que nós temos aqui somente esforços de tração e de compressão. E a gente estudou lá estaticamente a encontrar o valor desses esforços, né? Porém, os esforços internos que agem dependem da seção desse nosso material aqui, ó. Por quê? Porque se eu tiver, por exemplo, um elemento mais parrudo, né? Um elemento mais gordinho, por exemplo, uma barra de aço, seção circular, que eu tenho um diâmetro aqui de, chutando, 5.
E eu tenho uma outra aqui, que o diâmetro aqui, na verdade, é 2,5. Qual que tende a resistir melhor aos esforços? Esse aqui. Então, a gente vai trabalhar agora com o conceito de tensão. A magnitude dos esforços que vão estar atuando quando eu pego uma barrinha dessa aqui, trago ela para cá, tá? Opa, o que eu fiz aqui, meu Deus do céu? Vou voltar aqui. Acabei fazendo, mas não deveria. Eu tinha minha trelicinha, né? Mas vocês lembraram, né? Pagou já, mas eu pego uma barrinha daquela e vou avaliar ela. De que forma? Da forma que está feito aqui, ó. Eu tenho uma carga, que pode ser de tração ou de compressão, e eu vou analisar a influência dessa carga, a distribuição dela em uma determinada área, no caso aqui onde eu fiz a minha seção. Será determinada então a distribuição de tensão média que age na seção transversal de uma barra com carga axial, conforme essa figura ao lado. Então, eu fiz o meu corte aqui, ó, fiz o meu cortezinho daqui para cá, fiz esse corte aqui. Eu tenho essa área, eu tenho uma carga externa aplicada. Essa força aqui é a força interna que surge, ou seja, essa aqui, no caso, é a minha normal, E eu quero saber, então, as tensões, a média das tensões que agem aqui em função dessa força interna resultante aqui, tá? E aí, só algumas premissas aqui que devem ser consideradas. É necessário que a barra permaneça reta antes e depois de a carga ser aplicada. Além disso, a seção transversal deve permanecer plana durante a deformação. São alguns princípios que a gente estabelece fisicamente para que isso aqui funcione. E o material ser homogêneo e isotrópico, coisa que a gente já falou lá atrás, tá? Por quê? Porque, na realidade, as tensões normais, a gente vai ver depois, mais à frente, a gente vai estudar isso, mas ela não se distribui de maneira perfeitamente igual. Tem um pedacinho aqui, ó, que ocorre uma estricção um pouquinho maior, tá? Quando eu aplico uma carga. Então, isso aqui leva em consideração os conceitos. Essa tensão normal média, a gente calcula ela, trabalha com ela nessa região aqui, ó, onde a deformação da barra é uniforme, tá? Mas não preocupem com isso agora não. A gente vai ver esse caso aqui especificamente depois, ok? Material homogêneo, isotrópico, isso aqui, esse material vocês têm, passar para frente. Só lembrando então, opa, passei demais. O que é o conceito de tensão normal média? Revisando, isso aqui a gente já viu em sala, né? Só para lembrar, para reforçar. Eu tenho então um elemento, né? Um pedaço de um elemento, onde eu tenho a minha força, eu tenho uma área aqui, e aí, tensão é força dividido pela área. É basicamente isso aqui que a gente vai usar, né? Tá? Aqui a gente aplica o conceito de integral porque eu estou querendo trabalhar com fazer um somatório dos infinitos quadradinhos que eu tenho aqui no meu material. Tá vendo esse quadradinho aqui, ó? Ele é uma área infinitesimal que tem uma forcinha infinitesimal que atua sobre ela. Mas eu não quero especificamente trabalhar, fazer nesse ponto, depois nesses infinitos pontos. Por isso que a gente usa o conceito de integral, que está relacionado ao somatório, tá? Então, a integral de df é igual à integral da tensão vezes o dA. Força é tensão, porque força é tensão vezes a área. Então, a tensão é a força dividida pela área. Isso aqui é muito semelhante ao conceito de pressão que a gente estudava lá no ensino médio, enfim. Eu tenho, por exemplo, um material qualquer aqui, vamos pensar, pode ser até mesmo pensar no fundo de uma piscina aqui, sei lá. Agora eu fiz um desenho meio cagado aqui, mas imagina que eu tenho a água aqui, né? Imagina que eu tenho água aqui e ela está exercendo uma pressão nessa parede desse nosso elemento aqui, tá? Essa pressão é dada por um resultante de uma força dividido por essa área. Aí, qual que é a diferença de tensão, então? A mesma coisa? É basicamente a mesma coisa. O que difere é que pressão está relacionada a corpos externos, tá? A parte externa do nosso corpo. Já a tensão, ela é uma propriedade que está interna ali ao nosso material, lá dentro, né? São esforços que ocorrem dentro do nosso material, causados por cargas externas, ok? Então, basicamente, tensão é a força sobre a área. Só isso? Só isso. Tensão é a força dividida pela área. Os problemas, né, que a gente já resolveu alguns em sala, o que mais dificulta é você encontrar, então, o valor da
da carga, né, que está atuando, por exemplo, num cabo, num elemento, e aí divide pela área daquilo, eu tenho a tensão. Lembrando que essa tensão ela pode ser de tração ou de compressão, tá? De tração, quando o material estiver alongando, estiver esticando, e de compressão, quando o material estiver encurtando, comprimido, que seria esse caso aqui, ó. Tá vendo? Tirou um cubinho aqui, a minha tensão normal aqui, ó, setinha para fora, significa que estou alongando esse meu elemento. Essa aqui, ela é de tração, portanto, ela é positiva. E aqui de compressão, setinha para dentro, eu estou comprimindo, ela é negativa, ok? Essas tensões aqui. Beleza? Então, basicamente, revisão é isso, né? Tensão normal média, tensão é força sobre a área. E aí, para fixar melhor ainda, né, vamos fazer aqui um exercício, né, que a gente consegue lembrar melhor ainda. A gente já tem alguns feitos no caderno, feitos em sala, mas vamos lá. Trouxe aqui um exercício, então, para a gente ver. Vamos lá. Aqui, ó. O que está falando aqui esse negócio aqui para a gente? A luminária de 250 newtons, ela é sustentada por 3 hastes de aço interligadas por um anel em A. Ok. Determine qual das hastes está submetida a maior tensão normal média e calcule o seu valor, tá? Então, o que o exercício está querendo que a gente faça aqui? Ele está querendo que eu calcule a tensão em cada uma dessas hastes. Bom, tensão é a força sobre a área, né? Eu tenho, olha só, eu tenho aqui já o diâmetro de cada uma dessas hastes aqui. Consequentemente, eu consigo descobrir qual que é a área delas, tá? Eu preciso saber, então, qual que é a força que atua em cada uma delas, para mim saber qual que é a maior. E aí ele fala, considere θ igual a 30 graus, θ é esse ângulozinho bem aqui, ok? Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos apagar aqui para não ficar poluído o desenho. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos calcular, encontrar, primeiramente, os esforços internos, tá? Que atuam aqui, os esforços nas barras, e depois a gente vai definir, então, a nossa valor da tensão. Cada uma dessas hastes e ver qual que é a maior. Tá? Que é o que o exercício está pedindo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é um diagrama de corpo livre. Né? Um diagrama de corpo livre. Então, eu vou... menos um pouco. Vou fazer aqui um diagrama de corpo livre. Primeiro passo. CL. De corpo livre, tá? Bem, o que a gente vai ter aqui, então? Eu vou ter aqui uma força... Vou fazer bem detalhadinho aqui. Aqui para baixo. Quanto que vale isso daqui? Isso aqui é o peso da minha bola que está aqui, dessa luminária, que vale 250 newtons. Certo? Eu tenho uma... Ó, aqui é o ponto A, né? Então, eu vou ter aqui uma FAC. 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 E eu tenho ali uma F... aqui é a AD, né? FAD, ok? Aqui é meu ponto da luminária. Aqui. Uma FAD, ok? Beleza. E daqui, o que eu tenho também? Ó, eu sei então que esse ângulo aqui, ó, ele vale quanto? Ele vale 30 graus, né? Lá do exercício. E esse ângulo aqui, ó, de cá, ele vale, tá lá já, 45 graus. E 5 feio. 45 graus. Então, esse é o diagrama de corpo livre que a gente tem que resolver inicialmente. Né? Beleza. Como que a gente resolve isso daqui? É uma treliça, né? Nada mais é do que uma treliça. Ah, ô professor, mas e esse apoio aqui em cima, que está sendo apoiado e tal, eu tenho que considerar ele não, porque aqui vai ter uma reação assim, aqui outra assim, assado e tal. Não preciso, não preciso. Sempre que eu tiver problemas nesse sentido aqui, ó, não precisa de muita preocupação não, tá? Sempre que eu tiver problemas com o cabo, eu posso trabalhar como se fosse uma treliça normal, tá? E aí aqui eu tenho um nó, dessa carga aqui eu tenho uma tração nesse cabo, uma força nesse cabo, uma força nesse cabo. Se eu quiser depois, eu posso, a partir da força que eu tenho nesse cabo, descobrir qual que é o valor aqui. Eu vou ter um ângulo aqui e descobrir as reações, mas eu não preciso
preciso disso nesse momento. Eu só preciso saber quais que são as forças que vão atuar aí nesse nosso cabinho, tá? Beleza? Capite? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, então, eu já tenho aqui o nosso diagrama de corpo livre e vamos começar a fazer, então, um somatório aqui de forças em alguma direção aqui para ver onde é que a gente chega com isso. Ó, eu já tenho essa força aqui para baixo e vou calcular as outras aqui. Percebam que, aparentemente, a gente vai ter que fazer algumas manipulações aqui para poder chegar no valor aí dessa força, né? Vamos lá. Vou fazer de outra cor aqui, vou fazer de preto. Eu vou fazer primeiro, então, um somatório de forças em Y aqui. Vamos lá. Somatório. Forças em Y igual a zero. Para cima positivo, ok? Tá. O que eu vou ter de forças em Y aqui, ó? Essa nossa força aqui, ela tem essa nossa FAC, ela tem uma decomposta aqui em Y e uma em X, que é correto? E seria essa aqui, ó. Eu tenho aqui uma FA dx e eu tenho aqui uma FA dy. Da mesma forma, a FAD aqui, que eu vou pegar outra cor para fazer isso. Eu tenho aqui uma FA dx e eu tenho aqui também, ó, nessa direção, uma FA dy, ok? Veio, né? De novo. dy, FA dy, tá? Então, qual que é a ideia aqui? Fazer o somatório de forças em Y, o que eu vou ter? Eu vou ter a FADY, que vale o quê? Vale FAD vezes o seno de 45, né? Então, eu vou ter FAD vezes o seno de 45, FAD seno de 45, mais FAC vezes o seno de 30 graus, né? Está oposto aqui, e menos 250 newtons, ok? Isso aqui é igual a zero. Poxa, e aí? O que vira isso daqui? Por enquanto não vira nada ainda, né? Porque não tenho nada aqui para me resolver ainda. Beleza. Agora eu vou fazer aqui então, vou deixar em standby aqui, vou até marcar aqui como equação 1 aqui. Porque eu não sei nenhum desses valores, então não adianta. Alguma coisa vai ter que ficar em função de outra aqui depois, provavelmente, para a gente conseguir saber, para a gente conseguir fazer, ok? Então eu vou deixar em standby e vou descer aqui o nosso negocinho aqui para baixo aqui. Ó, agora eu vou fazer um somatório então de forças em X, que é a única coisa que me resta aqui. Porque em treliças, a única coisa que eu tenho para fazer somatório é força em X e força em Y. Eu não faço somatório de momentos em treliças. Então, olha só, aqui em X, eu vou ter essa carga, a FACX e a FADX, correto? A FACX eu considero sempre para frente positivo. Então, a FACX vai ser positiva. Quanto que vale ela? Vale FAC vezes o cosseno desse ângulo, né? FAC vezes o cosseno desse ângulo. Então, eu vou ter FAC vezes o cosseno de 30. E a outra aqui que a gente tem é FADX. FADX é FAD vezes, menos FAD vezes o cosseno de 45, porque ela está para trás, está ao contrário do sentido que eu considero como positivo aqui. Então, menos FAD vezes cosseno 45. Isso é igual a zero. Vou chamar essa equação aqui de 2. E agora? O que eu posso fazer? Pensem aí, né? Ó, eu não tenho nada com nada aqui ainda, né? Porque eu tenho FAD aqui, FAC, FAD aqui. O que é que dá para fazer? Eu posso isolar em uma e substituir na outra, né? Eu posso isolar em uma e substituir na outra.
Eu posso isolar aqui, por exemplo, o FAC, ou eu posso isolar o FAD e depois substituir aqui. Então vamos isolar qualquer coisa aqui, né? Então isso aqui cada um vai fazer de uma forma diferente. Eu vou isolar aqui agora. Deixa eu ver o que eu vou isolar aqui que vai ficar mais fácil aqui. Nem sei o que vai ficar mais fácil. Mas eu vou isolar então o FA. Vou isolar o FAC aqui, vai. Vou até escrever aqui, ó. Escrever aqui. Bem passo a passo. Isolando FAC. O que a gente vai ter? Ó, eu vou ter que FAC vai ser, ó, tá menos, vai mais, FAD vezes o cosseno de 45, nossa, cosseno de 45 dividido, ó, esse cosseno tá multiplicando, eu vou passar ele dividido pelo cosseno de 30. Então, esse aqui é o meu, é o meu FA, é o meu FAC, ok? Beleza, então achei o FAC em função de FAD. Agora eu vou chamar isso daqui de equação 3. Vou ter equação 1, 2 e 3. Agora nós vamos lá para cima. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a equação 3 e vou substituir na equação 1. Tá? Porque quando eu substituir aqui, aqui na equação 1, eu vou ficar tudo com em função do FAC aqui, tudo com função do FAD, eu vou conseguir achar o FAD, eu volto, substituo e acho. Ok? Então é assim que a gente resolve. O mais difícil é encontrar o valor das forças, nem é. Porque depois, o que é tensão? Força sobre a área. O difícil é achar a força, achar essas coisas, tá? Então vamos lá. Vou vir aqui para cima, vou dividir aqui. Deixa eu ir para a gente poder. Vou traçar uma reta aqui. Ok, perfeito. Então agora eu vou vir aqui para cima. Tá aqui de novo, para ficar melhor para a gente. Vamos lá. Então vamos lá. Eu vou vir aqui agora e vou substituindo, ó. Três. Horrível, né? Mas beleza, não tem problema não. Então olha só. FAC é FAD. Deixa eu cortar aqui. Não. FAC é FAD cosseno de 45 dividido pelo cosseno de 30. Então eu vou ter FAD seno de 45. FAD seno de 45, tá? Então, vou ter aqui FAD 45. E o que mais? Mais FAC, só que quanto que vale FAC? FAC vale isso daqui. Então, FAC vai ser FAD cosseno de 45 dividido pelo cosseno de 30. FAD cosseno de 45. Vezes o cosseno de 45 dividido pelo cosseno de 30. Vezes o cosseno de 45 que já tinha aqui, né? Cosseno de 45 vezes o cosseno de 45. Mentira, não. Não, perdão. Vezes o seno de 30, né? Essa expressão aqui, não substitui nenhum. Vezes o seno de 30 menos 250. Seno de 30 aqui. Vezes o seno de 30 menos 250 igual a zero. Vamos perdoando a letra feia aí, eu vou melhorando aí ao longo das aulas, tá? Com isso aqui, ó, eu consigo então vou conseguir encontrar quanto que vai valer o meu FAD, né? Vamos jogar valores aqui. Eu poderia isolar aqui, já tentar isolar mas eu vou começar a jogar valores aqui, tá? 145 é 0,
0,007. Então, esse aqui, ó, bem aproximado aí, vai me dar 0, poderia trabalhar com seno e cosseno aqui até chegar a um ponto que eu vou jogar isso aqui lá para o outro lado, tá? Mas aí, para ficar um valor mais preciso, tá? Mas aí acaba dando um trabalhinho a mais. Então, 0,707 vezes FAD, mais isso aqui vai dar, ó, cosseno de 45 vezes o seno de 30 dividido pelo cosseno de 30 aqui. 0,408 FAD menos 250, isso aqui é igual a zero, tá? É horrível minha letra, né? Mas, beleza. Então, quanto que vale o FAD aqui, ó? O FAD, resolvendo essa paradinha aqui, o FAD, ele vale 0,707 mais 0,408, ó, 250 dividido por isso, o FAD ele vale 224,2, tá? Cadê? Vale 204,2, o quê? Newtons, né? Newtons, tá? Tá aqui o valor do FAD, perfeito? Bom, achei o FAD, e agora? Agora eu sei quanto que vale o FAC, ó. FAC é FAD cosseno de 45 por cosseno de 30. Então, o FAC, nesse caso aqui, o FAC vai ser o FAD, vou fazer direto, tá? 224,2, ó. Vou descer aqui, ó. 224,2. 224,2 vezes o cosseno de 45 dividido pelo cosseno de 30 graus. Ou seja, vai dar 183,1. Arredondando aí. 183,1 Newton. Achei FAC, achei FAD. A sacada do exercício mais difícil era isso. Por quê? Porque agora, tendo as forças, eu consigo calcular a tensão que ele está pedindo. A tensão não é o que ele está pedindo? Então, olha só. Vocês falavam, né? A luminária, ele pede atenção em cada cabo aqui, tá? Show! Tenho aqui, então, isso já. Agora eu consigo calcular a tensão. Vamos lá. A tensão, vamos calcular uma por uma aqui. Vou criar aqui. Não lembro qual zoom que eu estava trabalhando. Vamos aqui mesmo. Ó, eu tenho a tensão aqui no cabo. Tensão AB aqui primeiro. AB é esse cabinho aqui, ó. Ele tem 9 milímetros, tá? 9 milímetros. Então, vamos lá. Tensão. Tensão AB vai ser a força AB. Qual que é a força AB? É a força da minha bola, da minha luminária, né? Que era 250 newtons. Então, vai ser 250 dividido pelo quê? Pela área do cabo. O cabo tem 9 milímetros. Como que é a área do círculo, né? Ó, a área do círculo, a área é π ao quadrado dividido por 4. Isso aqui é newtons. Se eu achar essa área aqui embaixo em milímetros quadrados, newton por milímetro quadrado já sai em megapascal, tá? Já sai em 10 a sexta, ok? Porque 1 milímetro quadrado é 10 a menos 6 metros quadrados. Quando eu jogo para cima, fica 10 a sexta newtons, que vai dar já em MPa, ok? MPa é newton por metro quadrado, tá? Então, 250 newtons, dessas conversões, isso é importante. 250 newtons dividido aqui pela área, que vai ser o quê? Π vezes 9 ao quadrado dividido por 4. Essa tensão aqui, então aqui, pessoal, resolvendo aqui essa continha, a gente vai ter o resultado aqui de 3,93.
Eu vou aprender a escrever bonito. 3,93 MPa, megapascal, tá? Megapascal. De tração, tensão de tração, porque o meu cabo aqui, ó, olha só, meu cabo aqui, ele está sendo esticado, né? Eu tô puxando ele aqui, por isso que é positivo, ok? Está saindo da minha peça, que é minha resultante, está saindo do nó, então tração. Agora, a tensão AB, a gente precisa de tensão AC. Vamos lá. Tensão AC. Tensão AC vai ser a força AC que a gente achou aqui, que é de 183,1. Então, 183,1 dividido pela área do cabinho AC. Nosso cabinho AC, ó, AC, ele tem 6 milímetros. 6 milímetros. Então, dividido aqui, ó, por π, vezes 6 ao quadrado, 4. Isso aqui vai nos dar 183,1 dividido por shift π aqui, vezes 6 ao quadrado dividido por 4. Vai dar uma tensão de 6,47, 6,47, 48, depende do arredondamento aí, tá? 6,47 MPa. Por quê? Porque é Newton, só lembrando aqui, é Newton por milímetro quadrado, tá? Newton por milímetro quadrado é a mesma coisa que Newton vezes 10 a menos 6 metro quadrado, porque é 1 milímetro quadrado é 10 a menos 6 metros quadrados. Aí passa para cima, fica Newton vezes 10 a sexta, tá? Ok? Beleza. Vou apagar? Vou deixar isso aqui não. A aula aí, vamos entender. Tá? Por isso que é Newton, por isso que é MPa. Falta agora então a tensão AB, tensão AC, tensão AD, né? Tensão AD. É o nosso FAD, que a gente viu lá que vale, quanto que vale? Opa, quanto que vale? 224,2. A área do cabo AD é 7,5 milímetros. Então vai ser aqui 224,2 dividido por π vezes 7,5 ao quadrado dividido por 4. Essa continha aí fazendo a calculadora vai dar π vezes 7,5 ao quadrado dividido por 4. Vai dar para a gente 5,07. Cadê? 5,07 MPa. Por quê? Porque é Newton por milímetro quadrado. O que o exercício pedia? O exercício pedia qual que era ali, ó, determine qual das hastes submetida a maior tensão normal média, né? Então, qual das hastes está submetida a menor ou maior? Maior. Maior tensão normal média. A haste AC. Então, aqui, ó, portanto, a AC mesmo, né? Qual das hastes? A haste AC. A haste AC tem a maior tensão normal média, ok? E com isso, então, a gente finaliza esse nosso exercício aí de revisão, tá bom? Próxima aula, conteúdo novo aí já. Beleza? Valeu, obrigado, forte abraço.